Inicialmente gostaria de agradecer ao senhor senador Leisier Martins pela sensibilidade de propor um tema tão relevante que tem angustiado todas as nossas gestantes. Agradecer ao senhor Marcelo Castro, ministro do Estado, que tem sido muito sensível. Ministro da Saúde, desculpe, estou um pouco nervosa. Nunca esperei estar aqui no Senado conversando com vocês. Por ter sido sempre tão sensível com essa causa. Ao representante da Fiocruz, com quem a gente tem trabalhado numa parceria bem produtiva. A senhora Lúcia Brix, que eu tive o prazer de conhecer, espero que, a partir de hoje, possamos conversar mais e desenvolver ainda mais uma parceria. E ao senador Cássio, que teve a oportunidade de me convidar, a quem eu agradeço. Queria pedir desculpas inicialmente, porque quando eu fui convidada, eu não sabia que ia ser tipo uma palestra, e aí eu estou trazendo a minha palestra que eu preparei para a minha aula em Miami, no último congresso, apresentação que foi transmitida por videoconferência para mais de 300 institutos de pesquisa, mostrando que o mundo inteiro está preocupado com esse assunto. Achei, inclusive, o mundo mais preocupado ainda do que o próprio Brasil. Então, o tema da nossa, desde o começo, que a gente vem muito preocupado com esse tema microcefalia, que nem sempre representa a magnitude do que está acontecendo. Então, nas discussões com especialistas que já tivemos no Ministério, esse tema sempre foi um conflito, porque a gente sabe que, às vezes, tem bebês que nascem com a circunferência cefálica normal, mas que têm alterações. E tem outros bebês que nascem com a circunferência alterada e que está bem. Então, sempre tem causado... Eu acho que não está em modo da apresentação, não. Ele não está. Só um minutinho. Então, isso tem sido uma discussão, inclusive lá no Congresso em Miami, os especialistas lançaram uma nota que vai ser publicada já tentando modificar esse tema, sugerindo modificar o uso da microcefalia pelos conflitos que dá, às vezes, na hora de interpretar. Então, eu não vou falar muito do Zika vírus, porque o ministro já falou muito bem, que ele foi encontrado em Uganda, que chegou ao Brasil em 2014, 2015. A circulação do vírus também já foi falada. E no Brasil, a gente sabe que ele chegou e que os sintomas, às vezes, acho que quando chegou a Zika, muita gente comemorou. Vamos diminuir a dengue, que matava, e vamos ter agora uma virose bem mais simples de se acompanhar. E isso, inclusive, dificultou um pouco, por quê? Porque muitas pessoas que estão doentes vão trabalhar. E o fato de sair de casa para ir trabalhar, você se torna um foco de contaminação para outras pessoas. Então, uma coisa que a gente deve também começar a pensar é nessa orientação. Caso doente, essas pessoas devem ser estimuladas a ficar em casa, inclusive com o uso de mosquiteiros, como em alguns casos, em alguns lugares já está sendo recomendado, para que eles não transmitam para os vizinhos. Então, eu acho que é o foco que a gente deve ter, porque, às vezes, até as empresas querem que você vá trabalhar doente. E, se a gente for ver isso na Europa, qualquer doença, inclusive a gripe, você é aconselhado a ficar em casa, que é para não transmitir para outros colegas. E eu acho que a gente está bem nesse nível. A microcefalia, a gente sabe que começou em Pernambuco a despertar. Entre setembro e outubro, 58 casos de microcefalia, o que chamou a atenção, porque aumentou muito esse padrão. E aí começou também a aparecer em outros estados do Nordeste. Esse é o gráfico que o senhor ministro também já mostrou, mostrando a ascendência desde 2000 até 2015 dos casos de microcefalia. Então, para os céticos, muitos, a gente sabe que nas reuniões dos especialistas, muitos ainda não acreditam que esteja havendo um aumento e que a gente, na realidade, está encontrando porque a gente está procurando. Na realidade, quem está no fronte, quem viu uma vez uma criança dessa, não tem dúvida de que realmente algo estranho está acontecendo. E aí, às vezes, agora informaram hoje que a Colômbia apresentou o primeiro caso, e tudo depende muito desse gráfico que eu estou apresentando.
Então, Recife, Pernambuco apresentou os primeiros casos porque eles tiveram os primeiros casos de Zika doença. Entre os primeiros casos de Zika doença, depois aparece o Guillain-Barré, que acomete os adultos e jovens, e depois a microcefalia. Ou seja, a microcefalia precisa de um tempo entre o Zika chegar num estado até nascer uma criança. Então, a gente só vai ter essas crianças nascendo em torno de 12 meses, 10 meses após se identificar a circulação do vírus. Por isso que também em alguns estados a incidência de microcefalia vai aumentando em tempo diferente. Então, se em Pernambuco os maiores incidências de nascimento foi entre, acho que, outubro e novembro, os nossos já foram dezembro, janeiro e agora fevereiro, na Paraíba, porque o vírus chegou depois do nosso estado. Isso é bem lógico. E aí eu trago um pouquinho da casuística nossa em Campina Grande. A gente tem até agora, isso é a casuística da semana passada, 54 casos, desses 45 casos já nasceram, 6 morreram com menos de 48 horas e 9 ainda estão grávidas. Até a semana passada, a gente tinha detectado o vírus em 5 fetos, seja fosse no líquido amniótico ou na placenta. Ontem a gente conseguiu identificar mais um, então são 6 casos. Da cidade de Campina Grande, na realidade, a gente tem um número pequeno, só 12 que moram realmente em Campina Grande, mas a gente atende uma macro-região, e nossa macro-região tem mais 42 casos. O que tem chamado a atenção nossa em Campina Grande, e conversando com especialistas de Pernambuco e do Ceará, é que nossos casos parecem ser mais graves. Estamos encontrando não apenas... Hoje a gente consegue identificar mais ou menos 2 padrões de microcefalia. O padrão daquele bebê que tem a cabeça pequena e que tem poucos danos cerebrais, que vai para casa mamando. E o padrão daquele bebê que não consegue sair de uma UTI porque as estruturas cerebrais estão tão danificadas que eles chegam a ter, os órgãos deles são órgãos incipientes, não chegaram a se formar completamente. E esses bebês geralmente não saem de uma UTI ou vão a óbito. Esse é só um quadro resumindo as nossas 13 amniocenteses. Nas 13 amniocenteses, a gente conseguiu encontrar apenas 4 casos positivos através de PCR. Um dos casos que deu negativo no líquido amniótico, quando houve o óbito, a gente encontrou no cérebro, mostrando que esse vírus não é um vírus simples de se detectar, por isso que muitas vezes as pessoas não acreditam que seja, mas que às vezes pesquisando o líquido amniótico a gente não encontra, mas vai às vezes na placenta encontra, ou vai no cérebro do bebê ou no tecido encontra. Então é um vírus de difícil estudo, o pessoal da Fiocruz já falou sobre isso, e a gente tem debatido muito, eu tenho discutido muito com os virologistas, e quanto mais eu discuto com eles, menos às vezes a gente entende, porque é um vírus um tanto quanto complicado de se encontrar. E aí, por que a gente pensou desde o começo em Zika? Por que Campina Grande teve esse pioneirismo, mesmo saindo um pouco atrás em números de casos? Eu tive uma paciente da clínica privada que me chegou com 20 semanas para fazer uma ultrassom morfológica e que apresentava uma hipoplasia do cerebelo. O cerebelo é essa parte que está marcada com as setas azuis. E, além dessa hipoplasia, ela tinha um espaço entre os 2 hemisférios. O cerebelo ele é contínuo, ele não tem esse espaço. Esse caso me chamou a atenção, poderia ser uma síndrome que a gente chama de Dunning-Walker, mas tinha algo a mais. Eu pedi para essa paciente retornar com 2 semanas. Quando ela me retornou com 2 semanas, fiquei mais surpresa ainda, porque aí já aparecia a microcefalia e as calcificações. Isso me chamou a atenção porque cerebelo alterado parece mais uma síndrome genética, calcificação, uma infecção. As 2 coisas não batiam. Eu olhei para a paciente e disse, eu não sei o que é. Eu sei que é algo novo. Eu trabalho com feto há 17 anos. Eu vejo cerca de 30 cérebros por dia. Então, eu nunca vi esse achado em livro, em congresso, nem na minha vida real. Então, pedi à paciente que alguns exames para a gente investigar melhor, uma avaliação geneticista. No mesmo dia, eu recebo um WhatsApp que estava circulando da Secretaria de Saúde de Pernambuco, dizendo que eles já estavam com 58 casos, com achados similares ao meu, e que essas pacientes tinham em comum a presença do exantema, das manchas vermelhas, no começo da gravidez, e que uma possibilidade seria Zika. De imediato, eu liguei para essa paciente e ela confirmou que tinha tido Zika com 8 semanas.
E aí começou a minha luta, querendo saber, até então eu não sabia que a gente não fazia teste de Zika em qualquer laboratório. Na hora eu pensei, se é infecção, como a gente faz líquido amniótico para toxoplasmose, citomegalovírus, com certeza a gente vai achar algum agente nesse líquido amniótico. Depois de 15 dias consegui chegar a Fiocruz, através de Lourdinha. No dia do meu aniversário eu passei 2 horas conversando com a professora Ana Bispo, até a gente chegar como é que seria, desde a coleta ao envio, lembrando que a gente está em extremos opostos, Nordeste e Sudeste, como seria o envio desse material para que chegasse em tempo hábil e com um vírus ainda viável. Lembro que eu passei um e-mail bem emblemático que eu dizia, não sei o que vamos achar, mas vamos achar alguma coisa nesse líquido. Se não for Zika, outra coisa vai ser achado. É algo novo. E realmente para mim não foi surpresa quando foi na segunda-feira a Ana Bispo me retorna com o resultado extraoficial de que tinha sido encontrado. E porque também, desde o começo, eu achei que poderia ser, eu nunca tive dúvida de ser o Zika vírus, porque meses antes a gente tinha tido um surto de Guillain-Barré. E aí pensei, esse vírus gosta de cérebro. Eu não tinha me chamado a atenção, mas mostrando que a inoculação de vírus da mesma família do Zika vírus em vacas e em ovelhas causavam as mesmas alterações que eu estava vendo na ultrassonografia. Então, para mim, ali fechou todo esse raciocínio. Bastava a gente provar cientificamente. Então, está bem pequenininha, eu estou quase sem enxergar, mas tudo bem. Então, o primeiro trabalho foi o nosso trabalho publicado pela primeira vez no mundo, o trabalho demonstrando já essas alterações, esses 2 padrões que a gente estava vendo, os padrões menos agressivos, que foi o caso de Catarina Maria, e o padrão mais agressivo, que foi o caso de João Guilherme. Logo depois, não, agora em fevereiro, o grupo acho que Eslovênia, o grupo do norte europeu publicou também de uma paciente que tinha abortado lá, que estava aqui e se contaminou. E também o nosso grupo, junto com o grupo da Fiocruz, que a gente conseguiu, nesses mesmos líquidos amnióticos que foram colhidos em novembro, fazer a genotipagem, identificar que realmente o vírus que estava circulando aqui no Brasil era a linhagem asiática. Eu vou passar rápido, porque são imagens mais... Foi preparada para um congresso médico, mostrando as alterações dos bebês, alterações bem graves. Esse é o caso 1, que as alterações são mais leves, mas mesmo assim mostrando calcificações em grande quantidade nesse cérebro, digenesia do corpo caloso. Então, essa é a ressonância, eu vou mostrar uma bem interessante. Aí vocês têm uma ideia do que seria o que é esse primeiro, o bebê alterado, e o que seria normal num bebê na mesma época. Então, você vê esses espaços brancos, isso é tudo ausência de cérebro. O cérebro dessa criança ele é bem atrofiado. O cerebelo também é bem atrofiado. Então, a gente comparando o que é um cérebro normal no mesmo período e um cérebro doente. Esses são os nossos casos. E é interessante mostrar, por isso que esse termo microcefalia me angustia, porque aí começam a mostrar pessoas que têm microcefalias por outras causas, que têm, às vezes, tratamento, que têm, às vezes, uma reabilitação melhor, mas esses bebês, o que tem de diferencial é que existe uma agressão imensa, que, inclusive, para a migração neuronal. Os nossos primeiros achados do patológico têm demonstrado que a gente está encontrando neurônios em lugares que não deveriam estar. Então, os neurônios, eles não chegam onde deveriam estar para ser responsável por aquelas funções. Então, na realidade, é uma atrofia cerebral com um grau muito grave em alguns casos. E esse padrão que vocês estão vendo aqui é nosso caso melhor. É o bebê que nasce e sai mamando. A tomografia depois com um dia de nascido, mostrando também as alterações, mas mostrando ainda que é uma defesa que eu faço, e foi uma briga minha com o Ministério, é que o melhor período para se avaliar, para mim, ainda é
a gravidez, porque a gente tem uma avaliação bem melhor, às vezes, do que o pós-parto. Essa foi uma reconstrução feita, a cabecinha do bebê. Todo mundo sabe que a gente tem a moleira, que tem maior cuidado, então essas crianças nascem praticamente sem moleira, a cabeça praticamente fechada. O bebê nasceu bem, está mamando, tinha um dedinho sobreposto, que essa foto não ficou muito boa, mas está em casa. O nosso segundo caso é um caso muito grave, em que esse bebê, essa contaminação dessa paciente foi com 18 semanas, mas que ela teve um diferencial no histórico dela, foi ter feito corticoide, que é uma coisa que eu acho que o Ministério também deve alertar. O cuidado com o uso de medicações. Como a zika às vezes cursa com prurido, com a coceira muito intensa, no primeiro dia acharam que era uma reação alérgica e fizeram corticoide. Eu acho que isso proporcionou essa agressão tão grande a esse cérebro. Esse bebê tinha ausência de várias estruturas importantes no cérebro, inclusive o tálamo. Então, microftalmia, um olho menor do que o outro, catarata. Vocês estão vendo que praticamente a parte branca é líquido, a parte cinza é que é cérebro. Esse bebê praticamente não tinha cérebro. Então, a gente já sabia que a chance de João Guilherme sobreviver seria muito pequena. E esse foi o nascimento, ele nasceu com a cabeça normal, 35, foi 36 centímetros, mas que na realidade era composta praticamente de líquido essa cabeça. Inclusive foi uma dificuldade porque o pessoal do hospital não queria notificar. E foi uma briga, porque eu dizia, a gente tem que notificar esse caso, já é um caso inclusive confirmado que foi de líquido amniótico antes. Então, eu vou passar muito rápido, mas sempre olhar a circunferência cefálica, mas não esperar que todas as circunferências cefálicas estejam alteradas. Calcificação, para a gente, é um dos sinais bem importantes. A gente vê calcificação muito bem na ultrassom, e se você faz pela ultrassom vaginal, você vai ver a calcificação em grande quantidade de melhor forma. As calcificações também na ressonância. Eu brigo sempre, eu vou mostrar aqui, já que Cláudio está aqui, que aparelhos de qualidade de ultrassonografia você vê até melhor do que as tomografias. Você vê a quantidade de cálcio que a gente vê aí durante a gravidez. Então, a gente não está tendo dificuldade de fazer esses diagnósticos lá na Paraíba. Ventrículo lateral, que nossa cabeça ela tem líquido, então só que acumula muito mais líquido, é um segundo sinal mais importante, precoce. Às vezes uma ventriculomegalia leve, assimétrica, tem que chamar a atenção, poder chegar a essas ventriculomegalias acentuadas, onde o bebê praticamente não tem mais cérebro. Então, aqui também é imagem de ressonância e tomografia mostrando alterações de cerebelo, que a gente tem visto. Então, por incrível que pareça, esse bebê que está isolado, a ressonância, ele está vivo, é um bebê que tem muitas limitações, mas está vivo. Vou passar mais rápido. Outra coisa que chama a atenção nesses bebês mais graves é a artrogripose, que é a contratura, e a gente já sabe hoje que isso acontece porque existe um atraso na migração dos neurônios motores, fazendo com que eles não se mexam durante a gravidez. Esses bebês nascem, essa é uma coluna, um bebê desse com a coluna totalmente desviada, contraída, e são assim que nascem esses bebês de artrogripose. Esses bebês geralmente vão a óbito, são bebês graves, todos os nossos de artrogripose até o momento foram a óbitos, com no máximo 48 horas de vida. Essa é uma tabela que a gente fez mostrando que a gente hoje tem dois padrões. Um que a circunferência cai, vai até o final. E aí é aquela que os bebês sobrevivem, que tem como achado principal mais calcificação, ventriculomegalia leve. Mas existe o padrão 2, que é mais grave, que essa circunferência vai caindo até certo ponto, e aí passa depois a aumentar, mas não porque o cérebro está crescendo, mas porque está acumulando mais líquido. E aí dá a falsa ideia de que a cabeça está normal. Na realidade, são os casos mais graves e que geralmente cursam com a morte. Esse é o nosso serviço, o hospital, acho que Campina Grande, desde o dia 17 que a gente lançou, antes do dia 17, a nossa primeira reunião foi no dia 11 de outubro, quando eu já estava preocupada e alertei. A gente já teve uma reunião com o diretor do ISEA e com a coordenadora da atenção básica, em pleno feriado, porque desde o começo eu soube que ia ser uma coisa grave. E a gente formou um grupo.
No final de novembro, a gente já montava o serviço de apoio a essas mães. Eu sei que a fisioterapia pode não ser a melhor coisa, mas é a única coisa que a gente tem a oferecer. E mais do que isso, lá a gente está oferecendo uma coisa chamada carinho e amor. Temos hoje um grande vínculo com essas mães. A equipe toda tem grande vínculo com essas mães. São mães muito carentes. Algumas já foram abandonadas pelos maridos. Outras, a grande maioria tem em torno de 18 anos. Não tem a mínima estrutura de cuidar dessas crianças. Então, a gente também está fazendo essa parte social com essas crianças. E a conclusão é que eu acho que desde o começo eu acho que o fato de a gente não conhecer uma doença não quer dizer que ela não exista, que a gente tem que estar com a mente aberta para tudo que é novo. Não acredito que ela tenha começado no Brasil, acredito só que ela aqui encontrou condições ideais para a proliferação. Vamos ter novidades aí, eu não posso ainda dizer, mas em 15 dias deve sair um artigo mostrando alguns outros lugares que apareceu. E que, em caso de dúvidas, e que esse diagnóstico geralmente é possível ser feito através da ultrassonografia da gravidez. 2 dos nossos casos, a gente fez o diagnóstico com 17 semanas, inclusive. Então, é sim possível fazer. Agora, para isso, precisamos melhorar um pouco a qualidade dos nossos aparelhos e capacitar os nossos profissionais. Então, aproveito aqui, me disponho a capacitar profissionais, a fazermos cursos, nem que seja à distância, a usar nossos recursos, porque são coisas mais simples que podem, inclusive, baratear depois a assistência. Não é fácil fazer tomografia dessas crianças, não é fácil estar levando para outros tipos. Então, eu acho que a ultrassonografia durante a gravidez, para mim, ainda é um bom recurso. Essa é uma parte da equipe e eu queria agradecer a todos pela oportunidade.